Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos. Vamos juntos começar esse dia bem informados. Aliás, é aquele dia que muita gente acorda ali com um sorrisinho a mais no rosto. Na expectativa, é claro, para o final de semana, sextou. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo deste primeiro dia do mês de setembro. Vamos então conferir os destaques de hoje. O orçamento de 2024 prevê crescimento para economia e salário mínimo de R$ 1.421. Governadores querem mudanças no texto da reforma tributária e pedem 75 bilhões de reais em fundo. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declara não culpado de interferência eleitoral e renuncia ao direito de comparecer à leitura das acusações. E ainda, estudo aponta que quase 99% dos ultraprocessados no Brasil têm ingredientes que fazem mal à saúde. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O projeto do orçamento de 2024, enviado ao Congresso, prevê um crescimento para a economia e a expectativa é que a inflação caia no próximo ano. Vamos conferir. O projeto do orçamento para o ano que vem teve poucas alterações em relação às estimativas de crescimento econômico para o próximo ano, na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tramita desde abril. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto foi um pouco menor, de 2,34% para 2,26% em 2024. A proposta foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, usado como índice oficial de inflação, também caiu, de 3,52% para 3,3% para o próximo ano. Outros parâmetros foram revisados. A proposta do orçamento prevê que os juros da taxa Selic vão encerrar 2024 com média de 9,8% ao ano, contra a projeção de 11,08% ao ano que constava na LDO. O projeto também apresentou estimativas até 2027. A previsão para o crescimento do PIB está em 2,8% para 2025, 2,4% para 2026 e 2,6% em 2027. Para o IPCA, a projeção está em 3% nos 3 anos. Em relação à Selic, a projeção média está em 7,82% ao ano em 2025, 7,05% em 2026 e 7,06% em 2027. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano. Os governadores dos estados querem mudanças no texto do projeto da reforma tributária. Uma das principais exigências é o aumento para 75 bilhões de reais o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional. O alvo das pressões feitas pelos governadores estaduais é o relator da proposta da reforma tributária, o senador Eduardo Braga. Eles pediram para que o parlamentar mude alguns trechos do texto que tramita no Senado. Esta semana, a maioria dos chefes do Executivo nos estados esteve em Brasília para debater a reforma. O projeto prevê que o Conselho Federativo seja criado para gerir e distribuir o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O Conselho vai ditar as normas que devem ser aplicadas igualmente por todos os estados e municípios. Os governadores do Norte e do Nordeste querem garantir representatividade no Conselho. Pelo texto aprovado na Câmara, as decisões terão como critério a quantidade da população, medida que pode favorecer os estados do Sudeste. Outro alvo das reclamações é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo reduzir as desigualdades entre as regiões. Esse fundo deverá ser financiado com recursos da União e o valor deve chegar a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033. Os estados querem 75 bilhões de reais por ano. O relator da proposta escutou as sugestões dos governantes e tem dado sinais de que pode fazer alterações no texto. O tenente-coronel Mauro Cid pode ter revelado à Polícia Federal dados além do caso das joias. No total, ele falou por mais de 22 horas em depoimentos à PF. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid,
foi o último a deixar a sede da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira. Ele saiu pouco depois das 9 da noite e ficou 12 horas no prédio. Já Osmar Crivellati, ex-assessor, foi embora do prédio da corporação por volta das 8 da noite. As oitivas começaram às 11 da manhã. Todos os depoimentos foram marcados para o mesmo horário. Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele ficaram em silêncio. Segundo a defesa do casal, somente haverá esclarecimentos quando o caso for submetido à primeira instância. Antes disso, a Polícia Federal disse que o caso das joias pode configurar os crimes de peculato ou descaminho, por exemplo, o que em tese não seria competência do Supremo Tribunal Federal. Mas caso haja conexão com outras apurações sobre atos antidemocráticos na Corte, seria possível fixar competência do Supremo para análise. Entre outros 5 aliados de Bolsonaro que também compareceram à PF para depoimento nesta quinta, Fábio Van Garten, ex-SECOM, e o coronel Marcelo Câmara também ficaram em silêncio. O advogado do ex-presidente, o general Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, e o advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, também foram ouvidos. E Ronaldinho Gaúcho compareceu à CPI das pirâmides financeiras e negou o envolvimento com a empresa investigada. O campeão do mundo com a seleção em 2002 negou ter qualquer relação com a 18K Ronaldinho, que usava o nome e a imagem do ex-jogador. Segundo os deputados, a empresa prometia rendimentos de até 400% do capital investido em um ano, graças a supostas operações com moedas digitais. A CPI convocou o craque como suspeito de ser fundador e sócio proprietário da 18K Ronaldinho. O pentacampeão afirmou que em 2016 assinou um contrato com a americana 18K Watches, pelo qual cedia sua imagem para promover uma linha de relógios. Mas, segundo sua versão, ele é uma vítima, já que as imagens tiradas para a campanha foram usadas depois sem seu consentimento para propagandas da 18K Ronaldinho. O ex-jogador disse que ficou sabendo que estavam usando seu nome para um negócio de criptomoedas, mas não denunciou. O 2 vezes melhor do mundo se absteve de responder a boa parte das perguntas dos parlamentares, amparado em uma decisão judicial que lhe permitiu ficar em silêncio diante de réplicas que pudessem autoincriminá-lo. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do marco temporal. A votação será retomada na próxima semana. O placar, por enquanto, está em 4-2 contra a tese que dificulta as demarcações. O Supremo Tribunal Federal abriu maioria parcial nesta quinta-feira a favor dos povos indígenas no julgamento sobre o marco temporal. A tese do marco temporal reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Ou seja, só pode haver demarcação de terra para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. No julgamento, que foi retomado na última quarta-feira, o STF decide se valida ou rejeita essa tese. Nesta quinta, os ministros Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso votaram contra o marco temporal. O resultado até agora é 4 votos contrários e 2 favoráveis. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira e deve continuar na próxima semana com os votos dos demais 5 ministros que integram a corte. Vários povos indígenas foram a Brasília esta semana em alerta pelo impacto potencial da decisão para suas comunidades. Associações de indígenas e ativistas repudiam a tese do marco temporal, argumentando que muitos povos originários foram expulsos de seus territórios ancestrais ao longo da história. Veja a seguir. Donald Trump se declara não culpado de interferência eleitoral e renuncia direito de comparecer à leitura das acusações. E ainda, estudo aponta que quase 99% dos ultraprocessados no Brasil têm ingredientes que fazem mal à saúde. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h42 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta sexta-feira para você. Quem mora na cidade do Rio de Janeiro poderá circular com bicicletas elétricas nas ciclovias. O prefeito Eduardo Paes vetou um projeto dos vereadores que dizia exatamente o contrário.
Elas caíram nas graças do povo. As bicicletas elétricas, que contribuem com a mobilidade urbana e têm limite de velocidade de 32 km, marcaram só no ano de 2022 quase 25 mil novas unidades no Brasil. Mas onde elas devem circular? Na rua, na calçada ou nas ciclovias? No Rio de Janeiro, um projeto de 2021 já previa multa de R$1.000 a quem usasse veículo motorizado sobre as ciclovias. E agora ele foi retomado. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Vereadores do Rio, com 33 votos a favor e 1 contra, e proibia todos os cicloelétricos de serem utilizados nas ciclovias da capital fluminense, inclusive as bikes elétricas. O Poder Legislativo apontou os riscos que ciclistas sofreriam ao ter que dividir as faixas das vias com carros, ônibus e outros veículos. E hoje ela chegou às mãos do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Chegou aqui para a gente a lei que a Câmara aprovou, proibindo bicicletas elétricas nas ciclovias da cidade. Eu estou vetando, a pedido aqui do nosso prefeito, discussões com a nossa secretária de transporte, visão da nossa cidade. Esta decisão divide opiniões entre os frequentadores da área. Como adepto, à scooter elétrica, eu achei muito bom, É um meio de transporte que facilita muito o nosso dia a dia. Andando normalmente, respeitando as regras, dá para seguir tranquilo. Eu acho muito perigoso. E eles passam até na calçada. Mesmo com a proibição de grande parte dos vereadores do Rio, Paes reforça que as regras definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, devem ser seguidas. Seguir a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional, que decidiu o seguinte: bicicleta elétrica pode ir ciclovia. O que não pode são aqueles veículos maiores, que tem emplacamento, parece quase uma motoca. Isso não pode. Não são apenas as bikes elétricas que circulam na cidade. Existem outros veículos como ciclomotor e cada um tem suas regras de uso. A bicicleta elétrica, pelo CONTRAN, nova resolução, ela é diferente do ciclomotor. Existem parâmetros que vão ser seguidos e a gente da subprefeitura vai continuar fazendo a nossa campanha de conscientização na orla, nas praias. Então, com esse veto aqui, a gente continua permitindo bicicletas elétricas nas nossas ciclovias. Com o veto, o município seguirá a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que autoriza a utilização das bikes elétricas nas ciclovias. Ensinar educação financeira para crianças e também para os adolescentes é importante e ajuda eles a entenderem formas de economizar e administrar muito bem o seu dinheiro. É com esse intuito que pais têm inserido os filhos no sistema bancário desde cedo. Um levantamento da Febraban apontou que a quantidade de jovens com conta em instituições financeiras saltou de 18 milhões para 26 milhões no país em 5 anos. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. De acordo com o Banco Central, o número de pessoas entre 15 e 24 anos com contas em banco no Brasil aumentou 8 milhões nos últimos anos. Segundo o BC, jovens adultos e adolescentes têm iniciado cada vez mais cedo a vida financeira. O levantamento mostra que os pais têm decidido trocar as mesadas físicas pelas contas bancárias. Essa iniciativa tem movimentado o setor financeiro, principalmente os bancos digitais. Por isso, várias instituições estão criando serviços exclusivos para esse tipo de público. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, recomenda que os jovens tenham cuidado na abertura de contas. A entidade destaca a importância do acompanhamento dos pais aos filhos durante o processo de cadastramento para evitar que caiam em golpes. A Febraban também orienta o consumidor para que nunca compartilhe número de cartões, de contas ou senhas. Segundo a federação, os bancos nunca ligam para o cliente para solicitar informações pessoais. É importante também instruir os jovens para eles não caírem em golpes. E vamos agora para os destaques internacionais. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renunciou ao direito de acompanhar a leitura de acusações marcada para a próxima semana. Trump é acusado de ter liderado uma conspiração criminosa em 2020 para tentar mudar o resultado das eleições no estado da Geórgia.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou não culpado das acusações de que liderou uma conspiração criminosa para reverter sua derrota eleitoral de 2020 no estado americano da Geórgia. Trump apresentou sua declaração em um documento judicial nesta quinta-feira, renunciando ao direito de comparecer a uma leitura de acusações marcada para a próxima quarta. O republicano enfrenta 13 acusações criminais, incluindo extorsão. O magnata de 77 anos se entregou na semana passada no presídio do condado de Fulton, em Atlanta, capital da Geórgia, e se tornou o primeiro ex-presidente americano a ser fotografado em um registro policial. Libertado sob fiança de $200 mil, quase R$1 milhão, Trump foi acusado de conspirar com outras 18 pessoas para tentar reverter sua derrota no estado para o democrata Joe Biden. O ex-presidente foi acusado criminalmente 4 vezes desde abril e vai ter que fazer malabarismos para enfrentar vários comparecimentos ao tribunal em meio a uma nova campanha presidencial. Trump é o favorito à indicação republicana para as eleições de 2024. No Equador, em uma rebelião conjunta, presos de 6 penitenciárias fizeram reféns 57 agentes penitenciários e policiais nesta quinta-feira. A informação é do ministro do Interior do país, Juan Zapata. Ainda não se sabe o motivo da rebelião. Na manhã desta quinta-feira, 2 carros-bomba explodiram em menos de 12 horas na capital equatoriana. Na quarta-feira, foi realizada uma operação de busca por armas, munições e explosivos em uma prisão no sul do Equador. As hipóteses sobre os reféns têm mudado ao longo do dia. Inicialmente, o órgão estatal responsável pelas prisões afirmou que se tratava de uma retaliação pela intervenção das forças de segurança. Depois, as autoridades indicaram que a retenção é um protesto contra a transferência de detentos para outras prisões. A Polícia Nacional já registra 3.568 mortes violentas nos primeiros 6 meses deste ano. O ano passado terminou com 4.600 mortes violentas, a taxa mais elevada da história do país. 5 trabalhadores ferroviários morreram após serem atingidos por um trem durante a manutenção noturna da linha Milão-Turim, no norte da Itália. A tragédia causou indignação, é claro. Sindicatos questionaram a falta de procedimentos de segurança. O trem viajava a 160 km por hora quando atingiu uma equipe que substituía parte dos trilhos perto de Brandizzo, nos arredores de Turim. A RFI, empresa gestora da rede ferroviária italiana, confirmou que 5 trabalhadores de manutenção contratados por um empreiteiro externo morreram. Outras 2 ficaram feridas. Os corpos das vítimas teriam sido arrastados por vários metros. O serviço de trem entre Turim e Milão foi suspenso nesta quinta-feira, enquanto os investigadores examinavam o local. Estudo feito por uma universidade levantou um alerta sobre os milhares de produtos ultraprocessados que são vendidos nos supermercados. Praticamente todos têm excesso de sódio, de gordura, açúcar ou outros aditivos. Se você busca uma alimentação mais saudável, o rótulo da embalagem é o seu aliado nessa empreitada. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado, não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. E em cerca de 99% deles foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, considerados vilões à saúde. O estudo, desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupens, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E por
devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças, assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? Imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. Anotou aí a dica do rótulo. Fique atento ao primeiro ingrediente, ele é que está sempre em maior quantidade. Anota essa dica para a vida. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!